Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Embora o Rei Son tenha partido cedo pela manhã, ele retornou extremamente tarde. Alteza, como vai? Descendo da carruagem, Lu Ting apressadamente deu um passo à frente para recebê-lo. Na realidade, desde que o Rei Son partiu, ele estava esperando no mesmo lugar ansiosamente por seu retorno. Mas por alguma razão, Lu Ting podia sentir que a mente do Rei Son estava desconcertada. Além disso, ele parecia extremamente exausto, como se tivesse acabado de passar por várias grandes batalhas. Com a cabeça baixada, o Rei Song não disse nada. Vincos profundos estavam em sua testa. Apesar de ter seguido o Rei Song por tantos anos, esta era a primeira vez que Lu Ting o via em tal estado. Todos os guardas, criados e empregadas já haviam recebido ordens de evacuar esta área há muito tempo. O assunto sobre o Rei Shou era um assunto enorme. Assim, Lu Ting havia dito ao velho mordomo para garantir que ninguém estivesse bisbilhotando a conversa deles. Não tenho como explicar o assunto para você facilmente. Vamos entrar primeiro. Cautela vazou da voz do Rei Song. Esta foi a primeira vez que Lu Ting viu o Rei Song agir tão cautelosamente. Lu Ting pensou que bastaria mandar embora os guardas e criadas da área, mas, pelo que parecia, o assunto com o Rei Shou era muito mais grave do que ele esperava. Selando o salão principal, especialistas estavam posicionados no perímetro do salão enquanto o velho mordomo ficava na entrada. Com tal segurança, até uma mosca teria dificuldade de se infiltrar no salão. Mauer falou. Depois de garantir que não havia nenhum estranho, a expressão tensa do Rei Song visivelmente relaxou. Inicialmente, quando perguntei a ele sobre o assunto, ele continuou evitando o tópico. Se não fosse pelo fato de que eu o vi crescer e pelos decretos imperiais de Sua Majestade, ele provavelmente teria ficado em silêncio sobre o assunto até o fim dos tempos. O que o Rei Shou disse? Chocado, Lu Ting perguntou quase instantaneamente. O sulco na testa do Rei Song se estreitou. Ele não respondeu minhas perguntas diretamente. Ele só continuou me dando dicas para não me opor à consorte Taizen. Lu Ting exclamou em choque. No entanto, ele se recuperou rapidamente e continuou perguntando. Será que o Rei Shou não está disposto a ir contra a vontade de Sua Majestade? O Rei Shou foi vítima do incidente da consorte Taizen. A dor de ter o pai roubando a esposa não era algo que alguém pudesse entender. Mas o Rei Shou era um filho filial. Não foi um grande choque para ele aconselhar o Rei Song a não se opor à consorte Taizen. Não é isso. O Rei Song balançou a cabeça severamente, refutando a conjectura de Lu Ting. Foi o que eu pensei também, mas a verdade não é bem assim. Mauer não disse isso diretamente, mas ele continuou me insinuando que o assunto não é tão ruim quanto os outros dizem, e ele não está tão injustiçado quanto os outros pensavam. Lu Ting engasgou. Desta vez, ele estava realmente chocado. O incidente da consorte Taizen foi claramente um ato do imperador roubando a esposa de seu filho, e este era um fato conhecido por todos os oficiais. Também era um fato bem conhecido que o Rei Shou e a consorte Taizen estavam juntos há vários anos, e eles estavam profundamente apaixonados. Essa era precisamente a razão pela qual tantos oficiais eram contra a decisão do sábio imperador de introduzir a consorte Taizen no palácio. Nesse assunto, todos estavam do lado do Rei Shou. O que o Rei Shou quer dizer? Existe algum segredo oculto nesse assunto? Lu Ting perguntou espantado. Essa tempestade na corte real atraiu todos os oficiais da Grande Tang, incluindo até mesmo os oficiais menores e governadores. Muitas pessoas criticaram furiosamente a consorte Taizen, assim como o rei Qi e o clã Yao que apoiavam a consorte Taizen, e enviaram inúmeras cartas ao imperador na esperança de que ele também reconsiderasse o assunto. Entretanto, ninguém considerou a opinião do Rei Shou sobre esse assunto. E ninguém tentou perguntar ao Rei Shou sobre isso. Todos pensaram que o Rei Shou foi a maior vítima do incidente. Não importa o quão cruel alguém possa ser, seria impossível para qualquer um desconsiderar a condenação do mundo para esfregar sal na ferida do Rei Shou e consultá-lo sobre esse assunto. Se não fosse pelos 5 decretos imperiais que efetivamente expulsaram o Rei Song da corte real, ele nunca teria considerado visitar o Rei Shou. Eu não poderia imaginar que seria assim. Perplexo, o Rei Song balançou a cabeça. O incidente da consorte Taizen deve ser extremamente direto. Eu até fui ao banquete de casamento de Mauer e dei a ele um par de leões de jade. Eu realmente não consigo entender que tipo de segredos ocultos havia nesse assunto. A atitude do Rei Shou, assim como suas palavras obscuras, pareciam ter lançado uma camada de névoa sobre o assunto. Vossa Alteza, pode me contar em detalhes sobre seu encontro com o Rei Shou? Lu Ting perguntou de repente. O Rei Song assentiu. Lu Ting era seu ajudante, e se ele não podia nem confiar em Lu Ting, então não havia realmente ninguém em quem pudesse confiar.
Havia muitas partes estranhas no assunto, e o rei Song precisava pedir emprestado a sabedoria dos outros para dar sentido a isso. Assim, o rei Song explicou os acontecimentos durante a visita em detalhes. No meio, Lu Ting ocasionalmente intervinha para levantar suas dúvidas, e a maioria delas era sobre a expressão e atitude do rei Shou enquanto ele falava. Quando o rei Song finalmente terminou de contar o caso, Lu Ting ficou em um longo silêncio. Vossa Alteza, nós realmente negligenciamos muitos detalhes do incidente da consorte Taizen. Mesmo que eu não saiba que tipo de segredo está escondido ali, o rei Shou claramente não está tão chateado quanto pensamos que ele ficaria. Isso mesmo. O rei Song assentiu. Essa também era a sua opinião sobre o assunto. Mas Vossa Alteza, você já pensou sobre isso? Já que o rei Shou disse que não está tão chateado e injustiçado quanto os de fora dizem, então por que ele não sai para esclarecer o assunto? Afinal, o rei Shou sempre foi filial com Sua Majestade. Se ele se manifestar para esclarecer o assunto, Sua Majestade não terá que enfrentar tanta oposição sobre o assunto. Isso. O rei Song ficou atordoado. Você quer dizer que Mao ele está mentindo? Isso é impossível. Eu o vi crescer, ele não faria uma coisa dessas. O rei Song rejeitou imediatamente a conjectura de Lu Ting. Vossa Alteza, há apenas duas possibilidades. Ou o rei Shou mentiu, e nada do que ele disse é verdade, ou o rei Shou estava falando a verdade, e a razão pela qual ele não saiu para esclarecer o assunto é porque alguém o impediu. No entanto, Lu Ting respirou fundo. Essas eram palavras que ele estava relutante em falar. Vossa Alteza, o rei Shou é um membro da família real, um rei do império. Dada sua posição nobre, quem seria capaz de silenciá-lo? Você quer dizer Sua Majestade? O corpo do rei Song tremeu e sua cabeça tremeu. Subconscientemente, o pensamento passou por sua cabeça. Li Mao recebeu o título de Rei Shou do Sábio Imperador. Embora o rei Song fosse seu tio imperial, deixando de lado sua antiguidade, ambos eram na verdade da mesma posição. Até mesmo ele e o rei Qi seriam incapazes de silenciá-lo, nem preciso dizer os outros. Havia apenas uma pessoa em todas as planícies centrais que era capaz de fazer isso. Aquele era o Filho do Céu sentado no Palácio Real, aquele que possuía autoridade incomparável nas planícies centrais, o Sábio Imperador. Mas nem mesmo o rei Song ousou abrigar tais pensamentos. Se o rei Shou tivesse revelado a verdade, a oposição que Sua Majestade encontrou poderia ter sido reduzida. No entanto, por que Sua Majestade o impediu de falar? Naquele instante, o salão ficou em silêncio. Nenhum dos dois ousou dizer nada. Caos, é tudo caos. Confusão refletiu nos olhos do rei Song enquanto ele olhava para o teto. Pela primeira vez, o rei Song sentiu como se houvesse uma cortina translúcida puxada diante de seus olhos, fazendo com que ele não conseguisse ver nada claramente. Faça alguns preparativos. Quero visitar o Palácio Real. Inúmeros pensamentos passaram pela cabeça do rei Song. Em um momento, o rei Song tomou uma decisão. Vossa Alteza, você deseja encontrar o sábio imperador? Lu Ting ficou atordoado. Ele sabia que era impossível para o sábio imperador encontrá-lo, dado o atual estado das coisas. Não. A resposta do rei Song foi além das expectativas de Lu Ting. Quero conhecer a consorte Taizen. O céu já havia escurecido, mas o rei Song agiu muito mais rápido do que Lu Ting havia imaginado. Naquela noite, a carruagem do rei Song já estava pronta para partir. Os portões do Palácio Real geralmente fechavam ao cair da noite, e hoje não foi diferente. No entanto, como membro da família real, o rei Song possuía privilégios únicos. Ele tinha permissão para entrar no Palácio Real para encontrar o imperador mesmo depois que os portões se fechassem. Embora a carruagem estivesse pronta para partir, o rei Song não partiu imediatamente. Ele não pretendia visitar o Palácio Real sozinho. Yin Shan presta homenagem ao rei Song. Uma figura idosa vestida com uma túnica preta e um chapéu de palha apareceu diante da carruagem do rei Song. Havia um véu preto pendurado em seu chapéu de palha, escondendo suas características faciais. O corpo do ancião estava curvado e seu rosto estava ligeiramente inclinado em direção ao chão, como se ele estivesse intencionalmente tentando esconder sua aparência de todos, exceto do rei Song. Nesse momento, até mesmo Lu Ting, em quem o rei Song sempre confiou, foi empurrado para o lado. Senhor Yin Shan, peço desculpas por incomodá-lo. Naquela época, meu pai prometeu não incomodá-lo por nenhum assunto normal, mas terei que incomodá-lo para ir comigo em uma viagem ao Palácio Real hoje. As portas da carruagem se abriram, e o rei Song ficou respeitosamente ao lado delas. Vossa Alteza, não há necessidade de ser tão formal comigo. Independentemente de ser o velho rei Song ou Vossa Alteza, vocês dois são homens confiáveis. O antigo rei Song só pediu minha assistência em algumas ocasiões, e já faz 6 anos desde a última vez que você me pediu. Visto que Vossa Alteza precisa de mim, como posso permanecer ocioso? O senhor Yin Shan riu. Sua voz era profunda e rouca,
e havia uma estranheza inexplicável nela. O rei Song assentiu enquanto andava para o lado. Com a cabeça baixada, o Sr. Yinshan deslizou para dentro da carruagem silenciosamente como um feixe de sombras. O rei Song não sabia muito sobre o Sr. Yinshan, ele só sabia que a outra parte era um talentoso membro de seu pai. Seu pai era extremamente respeitoso com o Sr. Yinshan, a ponto de respeitoso parecer um eufemismo. O velho rei Song uma vez o aconselhou que, a menos que fosse necessário, não incomodasse o Sr. Yinshan facilmente. Se não fosse pelos 5 decretos imperiais, o fato de que o incidente da consorte Taisen implicou toda a corte real e as palavras bizarras do rei Shou. O rei Song nunca teria incomodado o Sr. Yinshan. Vamos partir. O rei Song instruiu, e a carruagem começou a se mover. Os cenários lá fora voavam e o estrondo da carruagem soava, mas o interior da carruagem estava assustadoramente parado e silencioso. Nem o rei Song nem o Sr. Yinshan falaram uma única palavra. Logo depois que o Sr. Yinshan entrou na carruagem, ele automaticamente escolheu o assento no canto, fundindo-se com as sombras, como se tivesse um medo inato da luz do sol. Logo, com um alto rangido, os portões se abriram e a carruagem do rei Song entrou com sucesso no Palácio Real. Assim que a carruagem entrou no Palácio Real, o grupo sentiu uma pressão intangível que lembrava uma montanha indomável pesando sobre eles. A pressão emanava do centro do Palácio Real, espalhando-se em todas as direções. Todos os artistas marciais, mesmo aqueles do nível do rei Song, sentiriam uma pressão poderosa. Na carruagem, o Sr. Yinshan se encolheu firmemente no canto silenciosamente. Apesar da proximidade entre os dois, se o rei Song não soubesse com antecedência, ele não teria notado a presença do Sr. Yinshan. O Palácio Real era onde os maiores especialistas das planícies centrais estavam concentrados, e até mesmo a frase "o covil de um dragão, a toca de um tigre" estava longe de ser suficiente para descrevê-lo. Claramente, o Sr. Yinshan não queria atrair a atenção desses especialistas. O interior da carruagem ficou ainda mais silencioso. Depois de prosseguir por um tempo, de repente ouviu-se o barulho de outra carruagem. É o rei Song na frente? Uma voz aguda ecoou atrás da carruagem. Isso mesmo. Sua Majestade disse que não encontrará ninguém hoje. Rei Song, sugiro que você retorne por enquanto. A voz do eunuco era calma. Sim. Eu entendo. Você deve ir primeiro, eu partirei do Palácio Real em breve. Após um momento de silêncio, o rei Song respondeu. Ouvindo as palavras do rei Song, o eunuco não pensou muito e saiu imediatamente. A carruagem desapareceu lentamente na distância. Rápido! Ouvindo silenciosamente na carruagem, o rei Song ordenou que a carruagem seguisse para o Palácio Yushin assim que o barulho da outra carruagem desaparecesse. Até os reis precisavam de um motivo para entrar no palácio, e solicitar uma audiência com o imperador era o mais conveniente. O rei Song já sabia que seria rejeitado, mas desde o início seu propósito era outro. Senhor Yinshan, não podemos entrar muito fundo ou ficar muito tempo, ou então os atendentes da família real ficariam alarmados. Vou ter que incomodar o senhor para tomar nota disso. Disse o rei Song. Para o rei Song, o Sr. Yinshan era um enigma. A única coisa que ele sabia sobre ele era que ele foi abençoado com várias habilidades desde o nascimento. Fisionomia, adivinhação da longevidade, assim como uma habilidade que havia desaparecido do mundo por um tempo muito longo. Aura espiando. Diz a lenda que os humanos emanariam uma aura diferente do topo de suas cabeças. Um imperador exalaria a aura de um imperador, um ministro exalaria a aura de um ministro, um jovem exalaria a aura de vivacidade, um idoso exalaria a aura de declínio. Essas auras eram invisíveis aos olhos de humanos normais, e somente videntes que possuíam a habilidade de observar auras podiam vê-las. O Sr. Yinshan era único no sentido de que ele conseguia determinar a fisionomia de alguém apenas observando sua aura. A carruagem seguiu em frente logo, pelas janelas da carruagem, um palácio de cristal iluminado por inúmeras lâmpadas pôde ser visto à distância. Sr. Yinshan, na nossa frente está Yushin. Quando o rei Song estava prestes a dizer ao Sr. Yinshan que o palácio Yushin estava bem na frente, ele foi interrompido. Acabei. Vossa Alteza, podemos ir agora. Do canto da carruagem, a voz fraca do Sr. Yinshan soou. Ao ouvir as palavras quase inaudíveis, o rei Song ficou surpreso. Ele queria dizer ao Sr. Yinshan para se apressar, pois eles não tinham muito tempo, mas parecia que a eficiência do Sr. Yinshan em observar a aura era muito mais rápida do que ele esperava. Apenas levantando o véu da cortina levemente, o Sr. Yinshan já havia terminado. Sim, senhor. Recuperando-se do choque, o rei Song respondeu rapidamente. Logo, a carruagem deixou o Palácio Real tão silenciosamente quanto chegou, sem alarmar ninguém. Movendo-se pelas ruas de Chang'an, a carruagem só parou depois de estar a uma longa distância do Palácio Real. Sr. Yinshan, você conseguiu ver alguma coisa? O rei Song olhou com severidade, mas com expectativa, para o Sr. Yinshan, que ainda estava sentado no canto. Não.
Como um pássaro que tivesse acabado de se recuperar de um susto, o Sr. Yinshan afrouxou abruptamente seu corpo e sentou-se ereto. No entanto, apesar de seus movimentos, sua presença ainda parecia tão elusiva quanto uma sombra. Eu não conseguia ver nada da aura dela. Tendo entrado no Palácio Real, ela é protegida pelo Filho do Céu. A aura roxa do Filho do Céu me impede de ver qualquer coisa. No entanto, há uma coisa que consegui espiar. O que é? O rosto do rei Song ficou tenso. A pessoa que Vossa Alteza me pediu para dar uma olhada é a consorte Taizen? E ela foi casada com o rei Shou por alguns anos? O Sr. Yinshan levantou a cabeça e olhou para o rei Song com um olhar profundo e profundo. Isso mesmo. O rei Song não conseguia entender o que o Sr. Yinshan queria dizer. Então por que via a aura de uma virgem? O quê? Como isso é possível? O rei Song ficou surpreso. Sua primeira reação foi que o Sr. Yinshan devia estar enganado. Afinal, a consorte Taizen e o rei Shou foram casados por alguns anos, então como ela ainda poderia ser virgem? Senhor, será possível que o senhor tenha visto errado? O rei Song falou quase instantaneamente. No entanto, assim que essas palavras escaparam de sua boca, ele percebeu que havia falado errado. O Sr. Yinshan era habilidoso em perscrutar auras, e era impossível que ele estivesse enganado. Além disso, ele já havia dito que a consorte Taizen era protegida pela aura roxa do Filho do Céu. Mesmo que o Sr. Yinshan não conseguisse reconhecer a consorte Taizen, era impossível para ele confundir a aura roxa do Filho do Céu. Vossa Alteza, você entendeu agora? O Sr. Yinshan riu antes de fechar o punho. Vossa Alteza me instruiu a espiar a aura da consorte Taizen, e eu cumpri o que me foi pedido. O destino não pode ser desafiado, então espero o melhor para Vossa Alteza. Parecia haver outro significado oculto nas palavras finais do Sr. Yinshan. Depois disso, como uma sombra, ele deslizou para fora da carruagem e desapareceu sem deixar rastros, assim como apareceu. O rei Song estendeu a mão, apenas para retraí-la eventualmente. O Sr. Yinshan já havia feito tudo o que lhe foi pedido. O rei Song não poderia esperar que a consorte Taizen ainda fosse virgem. Não importa o quão ridícula fosse a noção, ele sabia que era impossível para o Sr. Yinshan mentir. O que está acontecendo? O coração do rei Song estava um caos. Retorne à residência, chame o acadêmico Lu. No salão principal da residência do rei Song, o rei Song, Lu Ting e o velho mordomo estavam reunidos, mas ninguém falou. Alteza, o rei Shou poderia ser. Impossível. Lu Ting pretendia dizer que o rei Shou era incapaz de se levantar, mas antes que ele pudesse terminar suas palavras, o rei Song já havia intervindo. Mauer não era mais virgem quando tinha 14 anos. Muitas pessoas na residência do rei Shou estão cientes desse assunto. Então, poderia ser que Sua Majestade a colocou intencionalmente com o rei Shou para escondê-la da multidão. Lu Ting perguntou novamente. O sábio imperador havia tomado a esposa de Li Mao para si, mas este último não pareceu se importar nem um pouco. Além disso, apesar de 2 anos de casamento, a consorte Taizen ainda era virgem. Lu Ting realmente não conseguia pensar em nenhuma outra explicação para essa reviravolta bizarra de eventos. Sua Majestade é a pessoa mais poderosa da Grande Tang. Se ele gosta de uma mulher, quem ousaria se opor a ele? Ele precisaria do rei Shou para escondê-la dos outros? O rei Song refutou a alegação. Isso. Lu Ting também ficou perplexo. Se o imperador favorecesse uma dama, ele poderia simplesmente introduzi-la na corte real abertamente. Não havia necessidade de ele usar o rei Shou para esconder o assunto. Não havia uma única dama no palácio real que ousaria tocar em uma dama favorecida pelo imperador. Além disso, há também outra dúvida. Já faz muitos dias desde que a consorte Taizen entrou no Palácio Yushin, e ouvi dizer que Sua Majestade lhe fez várias visitas, até mesmo passando a noite em várias ocasiões. Já que Sua Majestade a favorece tanto a ponto de rebaixar o rei Song por ela, como a consorte Taizen ainda pode ser virgem? O velho mordomo também falou. Se o rei Shou ser incapaz de levantar era uma hipótese plausível, então a questão da consorte Taizen ser virgem era completamente inconcebível. Dado que o imperador sábio tinha um enorme palácio traseiro, estava claro que ele não era alguém que praticasse abstinência. A consorte Taizen ainda ser virgem, apesar de 1 mês no palácio, era algo ilógico. No salão, as sobrancelhas do trio estavam profundamente unidas. Alteza, acho que deveríamos consultar uma pessoa sobre esse assunto. Lu Ting riu de repente. Quem? O rei Song perguntou. O Anshong. Lu Ting sorriu. Ao ouvir essas palavras, o corpo do rei Song e do velho mordomo estremeceu. De fato, pensando nisso, todo o assunto se originou das palavras de Yuan Shong. Se não fosse por ele, o rei Song nunca teria visitado o rei Shou e percebido que a consorte Taizen ainda era virgem. Se houvesse alguém que pudesse responder às suas dúvidas, essa pessoa tinha que ser Yuan Shong.
Parece que o subestimei na embaixada dos 4 quartéis. Relembrando o assunto daquela época, o rei Song suspirou profundamente. Lu Ting, terei que incomodá-lo para fazer uma viagem até a residência da família Wan e convidar Wan Chong. Não temos escolha a não ser discutir esse assunto com ele. Lu Ting sorriu, cerrou o punho e saiu. No pátio da residência da família Wan, uma pessoa estava sentada. Névoa branca e densa se reuniu dos arredores e envolveu o corpo daquela pessoa. Alheio à confusão na corte real, Wan Chong estava imerso no cultivo do poder da ira do deus bárbaro. Dos arredores, energia de origem infinita se reuniu e penetrou no corpo de Wan Chong. Ela fluiu uma rodada inteira por todo o seu corpo através de seus meridianos antes de se estabelecer em seu dantian, transformando-se em uma lasca de energia de origem com qualidades semelhantes a cordas de arco. Isso foi poder. O que o poder do deus bárbaro cultivava não era energia de origem, mas camadas e mais camadas de poder. Quanto maior o poder de explosão. Era isso que o tornava diferente das técnicas normais de cultivo. A sexta camada. Depois de um período de tempo, Wan Chong finalmente conseguiu reunir o poder em seu corpo em seu dantian na forma de uma esfera. Alegre, ele deu um suspiro de alívio. O undando poder do deus bárbaro consistia principalmente no cultivo do poder de alguém. No entanto, antes de atingir a nona camada, o que alguém estava cultivando não era o poder completo do deus bárbaro, mas o fundamental poder da energia de origem. Wan Chong passou vários dias cultivando dia e noite antes de conseguir cultivar o poder da energia de origem até a sexta camada, o nível correspondente ao seu atual reino de cultivo. Eu deveria testar a força do poder da energia de origem. Wan Chong fixou seu olhar em um certo ponto na colina falsa à sua frente. De repente, o punho de Wan Chong disparou. Esse punho foi mais que o dobro da velocidade dos punhos usuais de Wan Chong. Ao ser atingido, a colina falsa de repente explodiu. Fumaça subiu da colina falsa enquanto ela desabava em uma pilha de poeira. Nada mal. Vendo a colina falsa sendo reduzida a pó diante dele, Wan Chong sorriu. Um cultivador comum só era capaz de esmagar uma colina falsa em fragmentos, mas um punho aumentado pelo poder do deus bárbaro poderia reduzir uma colina falsa a pó. Essa era a maior diferença entre o poder do deus bárbaro e outras técnicas. Não só isso, minha força também aumentou bastante. Caminhando até uma colina falsa que pesava um pouco mais de 200 quilos não muito longe, ele deslizou a palma da mão na base da colina falsa e com uma explosão de força, Long Long, essa colina falsa, cujo peso deveria estar além da força de um cultivador de nível 6 da energia de origem, foi erguida. Apoiando-o com uma única mão, Wan Chong conseguiu até girá-lo por um momento antes de colocá-lo de volta lentamente. Jovem mestre, o acadêmico Lu Ting está aqui. Justo quando Wan Chong estava testando sua força, Shen Hai e Meng Long de repente apareceram. Fim dos capítulos 118 e 119. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.